Pessoal, aqui é o Bruno, mais um vídeo para falar sobre economia e política. E hoje o tema é mais do que especial, porque eu vou falar de eleições. Primeiro, a do Joe Biden, que na verdade nem é do Joe Biden, é a eleição de meio termo, ou midterms election, que vai acontecer agora nos Estados Unidos, por esses dias. E os democratas, que é o partido do presidente dos Estados Unidos, pode ter um revés muito grande e, obviamente, isso vai reverberar para o próprio Joe Biden. E eu vou falar também sobre o Lula, que acabou de ser eleito presidente do Brasil, e vou tentar fazer uma ponte entre esses dois assuntos, apesar deles serem, de certa forma, tendo de ser tratados, eles precisam ser tratados de maneiras específicas, dedicadas, mas eu vou fazer o elo para a gente poder dialogar um pouquinho sobre a conjuntura e sobre as notícias de hoje. Hoje é mais conjuntural porque a situação exige. Não vou deixar de falar sobre a política nacional, apesar de esse não ser o foco maior do canal, mas eventualmente eu vou trazer, e também o canal é meu, eu vou falar na medida que eu achar necessário sobre esses temas de política nacional. Bom, mas começando aqui pelo Joe Biden. Ele sofre nos Estados Unidos com uma questão muito delicada, que é a inflação. Por que eu falo que é delicada? Inflação é um problema sério, porque afeta a vida das pessoas, nos afeta. Aqui no Brasil a gente sofre com isso também. Muito sério pela percepção que a população tem em relação ao tema, e muito sério porque, de fato, ele prejudica a vida das pessoas, prejudica todas as classes sociais, classe média e classe média baixa, os pobres e, claro, os ricos, no sentido que ele vai atrapalhar o ganho financeiro dos ricos, mas prejudica, e isso traz uma percepção da população em geral que é muito negativa para o governo. Mas vamos dar um passo para trás e entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Joe Biden se elegeu com uma bandeira diferente do Donald Trump. Ele prometeu que ia fazer leis de incentivo à transferência de renda, leis de incentivo à indústria tecnológica dos Estados Unidos, leis de incentivo à infraestrutura, e fez tudo isso. Ele, de certa forma, conseguiu entregar muito do que ele prometeu, só que a vida é difícil, né? E a conjuntura dos Estados Unidos não está nada fácil. A inflação está pegando junto, está bem pesada, para os padrões dos Estados Unidos, que tem uma inflação super baixinha, na casa do 1 ponto percentual às vezes, quando muito 2, 3, mas agora é 8,2%. O mercado de trabalho, por outro lado, está aquecido, ou seja, as pessoas têm se empregado, mas são empregos de qualidade alguns, outros nem tanto. O Brasil também tem algo espelhado nesse sentido, mas daí com um abismo, né? Que os Estados Unidos têm um desenvolvimento industrial, empregos de alta qualidade e setores de valor agregado muito importantes, diferente do Brasil, que não é dessa forma, né? Só que lá também cresce o emprego que é muito mais no setor de serviço, uma mão de obra menos qualificada, e a percepção das pessoas também muito influenciada pela diminuição do poder de compra do dólar, porque a inflação tem aumentado, faz com que o Biden seja o culpado, ou por algumas pessoas esteja sendo visto como culpado pela condição de vida deteriorada que a sociedade como um todo está enfrentando. Não bastasse isso, os republicanos têm tentado minar de todas as formas esses projetos que o Biden, né, nesses setores aí que eu coloquei, de infraestrutura, transferência de renda, todos esses projetos que o Biden colocou, eles têm colocado empecilhos e tentado fragmentá-los e transformá-los eles em outra coisa. Mas isso é normal também, é do jogo da democracia, e tá tudo bem. Eu acho que, né, não dá para reclamar disso, no sentido que quem elegeu os representantes que estão lá no Congresso dos Estados Unidos, elegeu por algum motivo, sabendo ou não detalhadamente o que eles iriam fazer, se elege por uma agenda. E também por essa agenda eles estão fazendo, se colocando de frente ou contra, em oposição ao governo Biden. Uma ideia muito mais liberal, né, da economia, e isso faz com que se coloquem contra esses pacotes que, por alguns, né, eu acho que o Wall Street Journal colocou, que seria um misto de pacotes econômicos de incentivo, como o de 2008, e o New Deal, que é investimento pesado em infraestrutura. Mas, claro, né, a gente não pode esquecer que isso é feito por algum motivo, e o motivo é melhorar a qualidade da tecnologia dos Estados Unidos, fazer frente ao desafio chinês. Isso eu já comentei em outro momento, e
não é uma novidade, né? Aqui nesse canal a gente falar sobre isso. E inclusive vai ter vídeo essa semana sobre a rivalidade Estados Unidos e China na indústria dos semicondutores, que é a espinha dorsal desse novo desafio dos Estados Unidos em lidar com a China. E nesse sentido, o pacote de infraestrutura, leis de iniciativas de incentivo a empresas para a fabricação de semicondutores são colocados aí na praça. O Biden foi inaugurar uma planta da Intel que produz semicondutores. Então isso está na ordem do dia, é muito importante. Só que o benefício econômico dessas ações é sentido mais a longo prazo. Para essa midterms election, essa eleição de meio período, provavelmente a inflação vai falar muito mais alto. E a percepção das pessoas e não estarem vendo, né, o efeito positivo de todos esses incentivos em infraestrutura, em tecnologia, em transferência de renda, assim, mas no sentido mais amplo, essas políticas interconectadas para um nível de desenvolvimento do trabalho e aumento da qualidade do trabalho melhorado do que está agora. Isso não vai ser possível de ser visto. E o que está sendo visto e jogado na cara das pessoas, com muita propaganda impulsionada aí nas redes sociais pelos republicanos, né, que são os opositores, é que as condições de vida estão piores. E nesse sentido, acho que vale colocar um outro ponto ainda, que tem a ver também com o aumento do preço dos combustíveis e a inflação, né, que tem muito a ver com isso, é o fato de que o Biden é, por muita gente, visto como um representante da política dos Estados Unidos, né, e um presidente com representação internacional no exterior fraca, uma representação fraca, uma figura que não enseja confiança. Por quê? Uma das viagens que o Biden fez aí ao Oriente Médio, né, eu também tenho vídeo aqui no canal, vocês procurem, tá na playlist aí de análise de conjuntura. Aproveitem e se inscrevam no canal, façam toda aquela burocracia, etc, né? Mas uma dessas viagens foi para tentar negociar com o príncipe árabe, o Bin Salman, e fazer com que a produção de petróleo, né, que ele é um grande player, a Arábia Saudita é um grande player da indústria de petróleo, e que fosse levada ao aumento dessa produção, e aumentando a produção vai ter uma oferta maior e o preço internacional baixa. A expectativa do Biden era trazer o príncipe da Arábia Saudita e apelar para parceria de longuíssimo prazo aí, né, em termos de parceria internacional Arábia Saudita e Estados Unidos fosse maior do que a conjuntura internacional se apresenta. E qual é essa conjuntura? Primeiro, guerra Rússia-Ucrânia, que colocou os preços dos combustíveis fósseis lá no alto. E há também parceria entre Rússia e Arábia Saudita, uma parceria, um diálogo, né, que eles têm mais estreitado, que é de favorecer os seus próprios interesses e elevar esse preço para fazer pressão internacional, cada um com as suas demandas, para que eles tenham, esses países, mais relevância e mais lugar para negociar o que eles queiram com os países que dependem, que são todos os outros países do mundo, né, mas que dependem de petróleo, gás natural e etc. Dessa forma, o Biden não conseguiu convencer a contento o príncipe da Arábia Saudita e não conseguiu trazer para baixo os preços do petróleo e do barril de petróleo, que voltaram aí nas últimas semanas a subir. E isso é visto como uma fraqueza internacional, sem contar o Afeganistão, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que foi, de certa forma, bem fracassada, muito mal vista. Isso pesa na percepção do eleitorado, isso pesa na percepção das outras lideranças políticas que podem convergir mais, ter um apoio mais ferrenho ao Biden, e claro, vai impactar nas eleições de meio período. Então, todo esse cenário dos Estados Unidos, a gente está acompanhando aqui, eu sempre trago vídeos para falar sobre isso, porque é importante, ele nos impacta. O Brasil, a pauta exportadora do Brasil tem os Estados Unidos como o segundo país mais importante, só está atrás da China. Claro, a China é o mais importante, com uma grande margem de diferença, mas os Estados Unidos não é nada desprezável e boas relações com os Estados Unidos são muito importantes. E isso me leva ao segundo tema aqui desse vídeo, que é justamente Lula eleito presidente do Brasil. E, claro, o mercado reagiu, todo mundo achou que ele ia reagir pessimamente, mas a bolsa valorizou, o real valorizou, ou seja, o dólar caiu frente ao real, e um dos primeiros a dar as congratulações ao presidente Lula eleito foi o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que é do Partido Democrata, não tem nenhuma ligação
como outros países aqui da América Latina têm com o PT ou com o Lula, nenhuma ligação ideológica, né? Apesar de serem do espectro mais centro, algumas alas do Partido Democrata centro-esquerda, mas os democratas, eles são o partido de centro nos Estados Unidos. A gente poderia colocar aqui no Brasil, né? Os republicanos lá que estão muito mais à extrema-direita, então isso é uma realidade política diferente. Só que, logicamente, o Lula é diferente do Bolsonaro. O Lula consegue travar e fazer andar negociações internacionais, tem uma pauta de meio ambiente que é importantíssima para o Brasil. Pragmaticamente, isso vai colocar o Brasil em rodas de conversação que ele só experimentou ter ali naquele interregno de tempo entre 2004, 2005 até 2008, que acho que foi o auge, né, com Obama falando que o Lula era o cara, né, acho que foi em 2008 que isso aconteceu, mas até 2010 o Brasil gozou disso, né, gozou desse status internacional avantajado. Isso deu também lugar para o Brasil fazer coisas como participar da Carta de Teherã. Para quem não lembra, foi um acordo que o Brasil tentou traçar ali com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, e isso não foi para frente de uma maneira efetiva, mas causou impacto no sentido de mostrar que o Brasil poderia ser um porta-voz e intermediar algumas negociações a nível internacional pela facilidade que tinha para falar com o Irã e com os Estados Unidos. Mas, enfim, voltando aqui à questão do Lula, agora o cenário internacional é diferente. E também para lembrar que eu publiquei a agenda de vídeos dessa semana. O vídeo de amanhã é sobre a política externa do Bolsonaro e o que o Lula vai enfrentar para frente e etc e tal. Então eu não vou entrar muito nisso, mas eu vou deixar por aqui dizendo que tem desafios muito importantes. Primeiro, que o Brasil tem os seus próprios interesses, a sua própria pauta de negociações que ele precisa buscar. Muito relacionado ao agro, muito relacionado aos seus interesses. Então é nesse sentido que o Brasil vai, e ele precisa se colocar como um player internacional de relevância, porque o Brasil é um país continental, o Brasil tem uma economia que é muito mais diversificada, por exemplo, que a economia da Argentina. Não é só agro, o Brasil, apesar de o agro ser central e super importante. O Brasil exporta aeronaves, e o Brasil tem alguns setores que, apesar de menores, menos representativos, eles têm capacidade de impulsionarem a pauta exportadora do Brasil e agregarem valor a essa pauta. Mas, em relação ao Lula e a eleição dele, e agora ele ser o presidente eleito, né? A gente viu aí que o Bolsonaro ainda não se posicionou em relação a isso, né? Não sei se... Agora eu tô gravando 9h40, mas não sei se até agora, desde que eu comecei a gravar aqui, ele mudou, mandou alguma coisa por escrito, ou fez algum tipo de pronunciamento. Acho que não. Só que a gente tá vendo muita manifestação pelo Brasil, fechando estradas, os caminhoneiros e muita coisa acontecendo, né? Uma efervescência que mostra realmente que é um rescaldo, né? Do bolsonarismo e do que a política no Brasil se transformou nesses últimos tempos. Não vou entrar aqui na questão de que temos que apaziguar, porque a democracia é super importante, que a gente precisa se unir enquanto um país só. A gente sabe que existem vários Brasis, no sentido que o Brasil é um só, sim, nós temos soberania e unidade nacional, mas cada estado e cada região do Brasil vai ter uma economia característica, vai ter lideranças políticas que vão emergir dali com interesses diferentes e vai ter uma população que vai estar respondendo a todas essas complexidades e vai fazer a sua votação, né? Aqui o meu estado, Santa Catarina, votou quase 70% com Bolsonaro, por questões que não vou entrar aqui agora, mas que são peculiares daqui. E a gente precisa entender que estamos num país extremamente complexo, extremamente cheio de nuances, e o grande desafio do Lula é, ao mesmo tempo que ele vai promover novidades, promover talvez um incentivo à indústrias ligadas ao que o Brasil já tem de boa qualidade de produção, como o setor agro mesmo, isso estava até no plano de governo do Ciro Gomes, né? Então eu acho que isso não é uma discussão que surgiu do nada ou que algum ser iluminado vai trazer para algum ministério e tocar para frente. Isso já está na pauta do dia, mas o desafio realmente é fazer tudo isso, né, e atender às novidades que necessitam ser feitas com as demandas que estão aí colocadas. O Congresso realmente, né, se a gente for olhar por esse lado mais legislativo e burocrático, né, das leis, de fazer as leis,
O Congresso realmente está bastante dividido numa primeira olhada. A gente vê muitos parlamentares do partido do Bolsonaro, né, ou até ligados ao bolsonarismo. Um centrão ali, entre aspas, né, mas partidos aí de menor expressão ou que não tem uma vinculação ideológica imediata também tem uma boa fatia do Congresso. E tem o PT, os partidos de esquerda também que estão ali, que seriam a base mais orgânica do governo, né, que ele vai ter ali durante o seu período de governo. Mas se a gente começar a ver, né, as coisas caminhando, as eleições municipais também vão chegar, vão trazer necessidade de diálogo maior. A máquina do governo precisa andar, as emendas, né, que antes deram origem ao orçamento secreto e esse tipo de coisa, vão escassear e uma nova rodada de negociações vai precisar ser feita. E acabando esses recursos, novos recursos vão ser demandados por esses mesmos apoiadores fanáticos do Bolsonaro que vão ter que conversar com Lula, com a esquerda e vão ter que conversar também sobre os projetos que o próprio presidente e o executivo vai apresentar na forma de projeto de lei ou lei complementar, enfim, no Congresso. E isso vai fazer a política se movimentar. Eu acho que não tem nada dado, não tem que ficar com um espírito de vai ser impossível governar, porque não é o caso. O diálogo vai ter que ser restabelecido. É porque agora quem está com a máquina na mão é o Lula, o Partido dos Trabalhadores, e é com eles que a coisa vai precisar ser feita. Claro que tem uma ala do bolsonarismo, os deputados eleitos ali, senadores também, né, que são super radicalizados e talvez com eles não tenha conversa. Mas uma boa parte desses bolsonaristas de hoje vão mudar de perspectiva, né, no sentido de que vão precisar conversar, e isso vai poder fazer com que o governo toque para frente projetos e tenha os seus interesses enquanto governo atendidos, né, que vai ser na forma de política pública, de atender as agendas que foram prometidas agora em eleição, e a gente vai ver a movimentação política acontecer debaixo dos nossos olhos, né? E vamos participar dela também, porque aqui é um instrumento de politização também, a gente discutir isso faz parte da democracia. Mas, em relação à política internacional, eu falo amanhã, mas o que a gente tem que ter em mente é justamente isso. Um novo ciclo se inicia, novas relações vão precisar ser feitas, né? Inclusive com os Estados Unidos, com a China, que é um player extremamente importante, e precisamos analisar com cuidado e com muita atenção tudo que vai acontecer agora. Esperar, né, esse período de fim de Bolsonaro acontecer, a transição acontecer, e ver o que o Lula e o Partido dos Trabalhadores vai conseguir fazer em termos de política, e que todo mundo vai estar de olho, né? Porque aconteceu o Petrolão, o Mensalão, e tá todo mundo muito atento a qualquer tipo de deslize que possa ser cometido. E, claro, as pessoas que apoiaram, né, que essa frente ampla se formou com partidos que não tem nada a ver com o PT em termos de história de confrontamento político, que sempre foi grande, né, e figuras que sempre foram colocadas à direita e continuam de direita, né, mas que viram que o Bolsonaro não representava os seus anseios de manutenção da democracia. Todas essas figuras vão se manifestar agora, nesse novo ciclo, e o debate público vai se reiniciar. E o que eu acho bom, né, daí é uma opinião super pessoal minha, claro, tudo aqui é dito é pessoal meu, mas assim, no sentido que a institucionalidade ela tem que ser respeitada, no sentido que o debate público precisa acontecer dentro dos termos do debate público. O que era colocado ali pelo bolsonarismo era uma questão puramente de balançar o barco, né, e fazer com que tudo se tornasse muito extremo para que a única solução fosse adotar ou uma saída ruim ou uma péssima. E, né, tudo feito pelo governo para chegar nesses extremos, a relação com a mídia super ruim. As políticas públicas, elas não andavam da maneira como tinham que andar, sempre debates muito encarniçados, e com a pandemia também vieram problemas muito grandes, e que a figura do presidente sempre foi vista como uma figura de desestabilidade, de instabilidade, né, no caso, uma figura que não conseguia unir, mas apenas provocar bastante polarização, bastante rejeição de muitas pessoas, e por outro lado, uma adesão forte e às vezes impensada de outros. E isso
não tem de acabar de uma hora para outra. O bolsonarismo está aí, ele vai continuar pautando muitas das políticas e das leis que vão ser propostas, principalmente no que diz respeito à economia, né? O que são uma perspectiva muito mais liberal, que é abraçada pela ala bolsonarista, e pautas de costume, claro, que estão relacionadas à saúde pública também, questões relacionadas à religião, todas essas pautas morais, elas vão estar no bojo da discussão e serem levantadas como bandeira das alas bolsonaristas ou os representantes que vieram na esteira do Bolsonaro e se elegeram. Mas isso vamos ter que aguardar para ver. Vamos ficar de olho, né, na política nacional também, para a gente entender como é que isso tudo vai se desenrolar. Mas amanhã a gente fala sobre política externa e por hoje fico por aqui. Até mais. Tchau.